Eu respeito vocês do passado, eu era contra, agora vejo vocês estavam certos, eu sigo o nome do Pai, mas não sou fanático. É exatamente isso. O lance é não sermos fanáticos. Isso foi pedido por Cristo para a gente se livrar desse fanatismo, é porque a gente passou muito tempo. Eu digo, eu me coloco no mesmo balaio, mas eu nunca fui igrejado de ninguém, eu nunca fui gado de igreja, é, nem igreja, nem templo hindu e nem templo cristão. Eu nunca fui igrejado disso, eu nunca fui gado desse povo para poder ficar. Eu tenho que ter as minhas próprias convicções, eu sigo, vamos dizer assim, os preceitos e tudo, mas eu não posso seguir preceitos criados por homens. Os homens criam suas doutrinas para manter as pessoas enjauladas ali no aprisco, ou seja, no curral, e eles querem controlar. Esse é que é o grande lance. Eles querem controlar, os caras querem controlar a gente. Então agora tá um inferno total. Você não vai você não consegue ir num culto aí de algumas igrejas ou num sermão de algumas igrejas católicas que você não se depara com conflitos religiosos enquanto você está assistindo o culto. Não se fala das maravilhas, não se dá alertas sobre as profecias, não se instrui as pessoas mais nessas coisas. O negócio agora é falar na hora do culto, é falar de políticos, ou para bem ou para mal. Na hora do sermão, na igreja, tem que falar de político, para bem ou para mal. Ou seja, não se fala mais de Deus, já não se falava mais de Deus. Há algum tempo já não se tinha Deus como o centro principal. Hoje usa-se Deus sempre foi usado, né? Deus foi usado desde dos tempos imemoriais. Nas cruzadas, Deus foi usado para matar pessoas. Existiam cruzadas de criança. Eu não sei se as pessoas, se vocês sabem, se vocês estudaram, se vocês forem estudar cruzadas de verdade, porque, por exemplo, o que você estuda na escola, até a gente que vai para a universidade, quem foi sabe, tudo que você estuda não é aprofundado. Se você quiser aprofundar, você vai ter que entrar, igual você vai ter que pesquisar, vai ter que ser pesquisador, que é o caso de quem vai fazer mestrado ou doutorado, vai ter que pesquisar até. Por isso que os caras que fazem pesquisa trazem muitas informações, eles vão a fundo, tem que trazer coisa e tem que trazer elementos novos. O seu material tem que ser relevante, novo, para que você tenha resultado. Então, assim, a gente não estuda todas as coisas, né? Então, assim, nós, religiosos, por exemplo, eu sempre falo nós religiosos, embora eu seja totalmente contra a religião, porque eu não posso me excluir das coisas, não sou melhor que ninguém. Então, assim, nós religiosos temos esse problema, né, de não pesquisar, de não buscar. Então a gente quer as coisas formatadinhas ali, prontinhas. A gente quer que o cara crie uma doutrina, o cara abre uma igreja, ele já cria uma doutrina. Muitas das vezes o cara abriu uma igreja, hoje não tem doutrina nenhuma, ele copia de outra, né? E ele traz elementos de outro lugar. O cara vem da igreja, diz que virou desigrejado, que não quer mais saber de templo, que é tudo enrolação, enganação. Ele traz as práticas que ele aprendeu, ele traz para cá. E ele faz, mesmo virtualmente, ele faz e é terrível. Você sabe tanto que tem de seguidores aí, de pessoas que falam de política, que falam de religião, tanto de seguidores que eles têm. Então, assim, eles não querem ser independentes, eles querem ser guiados por um líder, né? Tinha um monge que sempre dizia que nós nascemos para servir, nós nascemos para servir. Então, quando nós não servimos a Deus, por exemplo, a gente acaba servindo o cachorro defeca, a gente tem que limpar, tem que dar comida. Quando o bebê chora, tem que acordar de madrugada, não tem turno, você acorda e vai servir, vai limpar, vai. Aí, se você não tem um cachorro, você tem gato. Se você não tem gato, tem que
cobra, tem gente que tem um monte de serpente em casa, lagartos e outros bichos, onça, leão, como os sheiks árabes, Mike Tyson, tigres, entendeu? Então, assim, a pessoa vai servir a esses animais, ou seja, nasceu para servir, né? Mas não opta por servir outras coisas ao invés de servir a Deus no seu formato mais original. E se você for falar, eu digo aqui, se o muçulmano for servir a Deus, que a gente não pode confundir os muçulmanos com tragédias ou com explosões e assassinatos, porque radical a gente tem em todos os lugares. Não se esqueçam que até bem pouco tempo a Irlanda vivia em pé de guerra por conta dos protestantes e dos católicos, se matando, guerreando, soltando bomba, jogando. Então, assim, os cristãos hoje são guerreiros, como se estivesse numa cruzada. Eu ouvi isso de um cara dizendo assim: eu tô tentando ter, a gente trabalha junto, eu tô tentando ter o menos contato que eu puder ter com ele. Isso é sério, por conta de uma coisa que ele me disse, e eu já repeti aqui diversas vezes aqui em Hangout, que ele veio falar que ele está perseguindo, ele e um grupo, estão perseguindo pessoas, ele usou essa palavra, estão perseguindo pessoas dentro dos templos, lá dentro da igreja deles, lá, falando que as pessoas, todos lá ali, têm que ter o mesmo pensamento que eles têm, eles querem tomar a igreja, ou seja, eu posso participar lá, mas eu tenho que ser gado, eu não posso ter um pensamento divergente, eu não posso discordar do que eles pensam. Então, eles estão perseguindo. Eles dizem, ou as pessoas se convertem aos nossos pensamentos, ou vão ter que abandonar a igreja, pelo menos aquela igreja católica lá, da qual eles... Então, assim, isso é nojento, isso é asqueroso, isso. Asqueroso. Saber que pessoas estão perseguindo outras dentro da própria igreja por conta dos pensamentos divergentes, ou seja, em quantas passagens você viu aí que Cristo saiu perseguindo esses caras? Pelo contrário, Cristo foi perseguido por ter um pensamento divergente daqueles vagabundos que já tinham outros pensamentos divergentes. Saduceus, zelotes, fariseus e outros grupos, os assênios, eles não queriam nem, os essênios não queriam, assênio é um veneno. Os essênios, eles não queriam nem contato com essa galera, eles foram para fora, eles falaram, irmão, vamos cair fora daqui, a gente não quer contato com esses caras, a gente não quer ficar com a mente poluída, com a briguinha desses caras aí por conta de poder. Aí os caras, por conta de poder, mataram Jesus, por conta do poder. Os religiosos, que são tão invejosos quanto os que nós temos hoje, um inveja o outro porque um tem um canal de televisão, porque tem vários canais de emissoras de rádio, porque tem mais dinheiro, porque vai para Miami e fica mais tempo lá, porque lá ele se diverte com mais garotas de programas ou outras do que o outro aqui, porque tem mais milhões na conta, porque o sangue do outro é mais poderoso, porque o outro botou um dente de diamante com dinheiro público e eu queria botar também e tal, mas não queria botar com o dinheiro do povo, então pedir para o povo arranja dinheiro para eu botar um dente aqui, que esse dente, cara, então são essas coisas, essas coisas estão muito distantes, isso aí é tudo politicagem, bandidagem, safadagem, que não tem nada a ver com o que as escrituras nos ensinam, não tem nada a ver com as palavras de Cristo para a humanidade, não tem nada a ver. A casa do tesouro é um depósito para armazenar dinheiro e armazenar alimentos para dar para as pessoas necessitadas, aos pobres, às viúvas, aquele que chega batendo e pedindo, seria para isso, em tese. Mas não, se você levar isso, você vai ter problema. Tem que levar dinheiro para entrar na conta, que aí tem que pagar o canal de televisão. Jesus não tinha canal de televisão, mas esse cara tem que pagar canal de televisão. Aí você nunca sabe quanto custa o canal de televisão. Fala que é um absurdo de dinheiro, milhões de reais. Na verdade, não é isso. Então, junto, assim é uma forma nojenta, torpe de lapidar o seu dinheiro, de usurpar
enfiar a mão no seu bolso sem pudor. Então, assim, a gente vive hoje esse tipo de coisa, né? Então, medo, vamos enfiar medo nesse povo. Quanto mais medo o povo tiver, mais dinheiro esses caras têm, mais controlado as pessoas vão ser, né? Ou seja, você vai comer na mão, vai ser domado, as pessoas estão comendo na mão e não estão se atentando para isso. Mas vai chegar um dia em que as pessoas vão abrir os olhos para essas coisas, e eu gostaria que não fosse muito tarde para isso, né? Porque são milhões de pessoas que estão nessa condição de gado comendo no pasto. Já houve caso aqui de pessoas comendo capim de 4. Né? Já houve casos aí de vídeos de pessoas, pastor botando gente para comer aí. O outro pastor aí, que apareceu alguns dias aí, dizendo que as pessoas, profeta também ele, dizendo que as pessoas só podiam fazer sexo 3 vezes por semana. Se fizer mais do que 3 sexos por semana, vai morrer. Ou seja, assim, mais 3 vezes por semana tá ferrado. Então, ou seja, você tem sua mulher, não pode fazer sexo, eu digo no caso dos cristãos aqui, principalmente os ocidentais, você não pode fazer sexo não com sua mulher, então você vai ter que arrumar uma outra para os outros dias. Cara, é incrível, né? Então são esses tipos de absurdos que a gente vê todos os dias. Vou dar uma lida aqui de novo. O Júnior colocou aqui, até creio na Terra plana, mas não sou cego igual os terraplanistas burros, etc. Tem um Rômulo Humberto, Volts, etc. O que você acha dele? Eu não conheço esse ainda não. Companheiro Borges, um abraço, companheiro Borges, amigão aí de longas datas, muitos anos. Companheiro Borges já presenciou aqui juntamente com tudo isso que eu tinha falado aqui, acho que ele deve ter chegado agora, tudo isso que eu falei anteriormente, companheiro Borges, embora não seja um religioso como eu e outros aí, mas ele acompanhou muito de perto muitas presepadas e peripécias que foram criadas por esses profetas, que dura até hoje, né? Então, assim, para um futuro bem próximo aí, 2020, nós vamos ter mais um ano de profecias, né? Então, assim, quando chegar no final de 2020, eu vou gravar mais outro vídeo. Pode ser eu não já tiver morrido, né? Eu vou gravar mais outro vídeo falando das mesmas profecias que elas vêm, elas são antigas. A questão das profecias desses profetas aí, elas são antigas, elas têm mais de 100 anos, né? Tem um pastor aí que ele vem fazendo, ele já está velho, ele já está morrendo, ele faz profecias há anos, há anos, há anos, há anos, há anos. Ele está ficando velho. Já tá ficando velho, não, ele já tá idoso, ele tem uns 80 anos já, né? Então, assim, se não tiver os 80, tá próximo de 80, porque da última vez que eu vi ele tava com 74 anos e ele ainda tá vivo ainda. Então, assim, é um cara que vive fazendo profecias, ele faz profecias desde que ele tinha 19 anos de idade. Então, assim, a vida dele passou e todo ano ele tinha uma profecia terrível, assim, coisas terríveis. É como eu sempre costumo dizer, os caras leem o Apocalipse e param no capítulo 17 e aí não vão mais para frente, não vão mais nada, interpretam errado. Alguns culpam os copistas e outros. Eu não culpo. Pelo contrário, se eles não tivessem feito algum tipo de serviço, nem isso nós teríamos. Né? É lógico que existem incongruências, existem erros de tradução, inclusive, existem erros de tradução. O hebraico não tinha tantas palavras, cerca de 8.000 palavras para o português, só para dar um exemplo de hoje, que são 300.000 palavras. Então, se uma palavra tinha vários significados, palavras polissêmicas, ou seja, uma palavra que tem mais de um significado, vários significados. Normalmente, o que a gente fala quando é poli é que tem mais de 4, né? Então, ou seja, uno, aí tem
bi, tri e poli, que mais de 4, ou seja, assim, palavras têm vários significados. Dependendo da frase, elas têm também outros significados, assim como algumas línguas, dependendo da entonação da sua fala, ela tem um significado numa frase e pode ter outro. No japonês, por exemplo, é assim, até a entonação. E não existe só uma forma de falar japonês, existem várias formas para você ficar sabendo aí. Existem várias formas de se falar japonês e chinês também. Ou seja, existem outros dialetos, vamos dizer assim, e que podem ser confuso para a pessoa. Assim como nós temos no português, por exemplo, o português de Portugal, tem algumas palavras que não são utilizadas por nós, mas que eles utilizam bastante, é bem normal. E o que nós utilizamos aqui, eles meio que incompreensível na frase. Não que ele não entenda a palavra, ele entende, ele não, o sentido é que fica incompreensível. Aí tem que apertar ali, mas isso tá, que tal, isso e tal. Então, beleza. Igual uma vez eu estava falando com um cara que ele era francês, mas tinha aprendido português de Portugal, e era um padre. Aí ele estava falando, ele falava grossista, e eu falei, caramba, o que se é grossista? Até que eu fui procurar no dicionário, varejista. Ele queria falar, estava falando um produto que comprava, era varejista. Aí eu falei, caramba, mas eles usam nós varejos e ele grossista. E a gente conversando, aí eu corri no dicionário rapidinho e falei, ah, tá. Aí falei para ele, aqui a gente fala assim. Né? Aí, vamos ver aqui o que meu companheiro Borges colocou aqui. Ele colocou, somos pioneiros, que eu estava falando que a gente era aqui do tempo antigo. A culpa é para quem ensina em nome de Deus. A palavra é o cheiro da alma. Essas pessoas, de um modo geral, eles são muito bons para profetizar sobre a vida das pessoas, a vida dos outros, mas eles não conseguem profetizar sobre a vida deles. Não profetizam que a empresa está mal, quando descobre a empresa já faliu. Não profetizam que se ele fizer sexo com a irmãzinha lá atrás do púlpito, igual já aconteceu, e gente já foi filmado, enquanto o louvor estava lá, o cara corria rapidinho lá para trás da igreja e dava uma transadinha rapidinho, voltava. Tem um vídeo aí que rola de um pastor fazendo isso, né? Então, assim, você não vai generalizar que todos os pastores fazem isso. Muitos deles fazem, alguns deles roubam da igreja, outros não, né? Outros não. Alguns enriquecem com o dinheiro do povo sem nunca ter trabalhado, outros não. Mas o que a gente mais vê são pastores ostentando casas, carros, e aí a gente tem os profetas determinando que nós vamos morrer em 2020, que tal pessoa vai morrer em 2020, que o mundo vai acabar, que vai haver uma tsunami gigante que vai destruir São Paulo, né? Que são típicos dos videntes que vão nesses canais de televisão, nesses programas sensacionalistas. E isso amedronta as pessoas. Isso deixa as pessoas num estado terrível. Então, assim, as pessoas não conseguem evoluir. E aí elas desistem. Não, já que a gente vai morrer, eles desistem da sua própria vida. E quando eu digo desistem da sua própria vida, não estou dizendo que o cara vai se matar. Ele desiste de se intelectualizar, de estudar, de aprender, de investigar. Ele desiste disso. Ele desiste totalmente, ele fica exclusivamente por conta do profeta. Por conta do profeta, a gente teve um amigo meu aqui que ele era amigo anteriormente, depois se debandou para o lado desse profeta, que era o Manuel. Ele retornou à luz, até sumiu aqui. É um cara simples, trabalhador, mas um cara simples aí do interior do Paraná, se eu não estou enganado. E ele acabou levando esse Marco Profeta para lá.
para a casa dele. Esse Marco Profeta lá tocou o terror junto com outros discípulos aí. Outros perdidos, o menino que abandonou a mulher para seguir esse cara, foi para Fortaleza, depois foram para lá para o mato, junto com a gangue, isso aí dizendo que o mundo ia acabar e foram se refugiar lá. Mas lá eles queriam que o cara saísse para trabalhar todo dia e deixasse comida boa para eles. Eles queriam ficar à vontade lá, principalmente o Marcos, profeta, à vontade, comendo, bebendo e usufruindo, como se fosse um deus. Né, e gastando roupas dinheiro com roupas novas, andando chique, perfumado e com correntes de ouro, bem vaidoso a esse ponto. Né? Então o cara queria ficar às custas do outro lá. Ou seja, o profeta vagabundo que não trabalha quer viver às custas dos outros. Esses caras aprenderam isso aonde? Nos templos onde eles frequentavam. Todos eles eram frequentadores de templos. E eles aprenderam isso de uma forma ruim, né? Até pela questão da inveja, eram invejosos, sentiu inveja da posição do outro cara lá. Esses caras brigam aí, e aí eu vejo a hipocrisia, por exemplo, da Igreja Universal, só porque eu lembrei disso aqui de hipócrita, eu ia falar hipócrita, lembrei da hipocrisia da Igreja Universal, falando aí daquela coisa do Porta dos Fundos, que eu já até falei disso aqui, né? Do especial de Natal, em que retrata um Jesus legal, mas ao mesmo tempo homossexual. E aí eles criaram um problema. Mas há bem pouco tempo aí, eu acho que no final nos anos 90, ali, aquele bispo Sérgio von Helder chutou uma santa no dia de Nossa Senhora Aparecida aqui para os católicos. Ele chutou uma santa, ele xinga um palavrão à santa, fala que aquilo era um lixo que custou R$500 em tal lugar, que aquilo não fazia milagre, que não era Deus, que não era nada. Então, assim, mas o Edir Macedo é um Deus, né? A santa católica lá não é uma deusa, mas o Edir Macedo é um deus, os bispos lá são deuses, né? Que tem vídeos que mostram eles ensinando como tirar dinheiro das pessoas, tem outras gravações. Então, assim, todos hipócritas. Eles são aqueles hipócritas que Jesus fala na Bíblia. Não tem uns hipócritas que Jesus chama de raça de víboras, hipócritas, mentirosos e vagabundos e outras coisas mais. São esses caras. Eles são essas pessoas que Jesus já falava. Ele já falava sobre essas pessoas. Eram os mesmos do passado, são os mesmos agora, parece que só incorporaram aqui, né? Caíram de paraquedas e incorporaram em outros corpos aqui, só pode, porque eles fazem as mesmas coisas, são invejosos, um conspira contra o outro. Né? Já houve relato de pastores aí tentando matar um ao outro, em que envolve alguns desses aí, pastores que são políticos, pastores que passam o dia todo no Twitter falando sobre política. Né? Tem um pastor aí que eu mando ele direto ir orar, que é o Silas Malafaia. Tá no Twitter quase sempre. Eu quase não entro no Twitter, mas quando eu entro no Twitter, eu vou lá no Silas Malafaia, ele tá lá politicando. Aí eu falo, cara, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Eu mando ele orar o tempo todo. Assim, sai desse Twitter, vai orar. Então, se você fala de coisas. Então, assim, ele vive envolvido em coisas que têm dinheiro. Saiu um áudio dele há bem pouco tempo falando de dinheiro, de posto, envolvendo o Magno Malta, e posto e que vai controlar